O cronograma da aula de hoje, então, a gente vai contemplar aí a aula 5 e a aula 6, que fala sobre o desenvolvimento da astronomia, que é um conteúdo ainda do primeiro bimestre, mas que a gente só está conseguindo ver agora. E também vamos falar sobre a aula 7 e a aula 8, que é a astronomia na Grécia Antiga. Eu queria que vocês corrigissem para mim, que tem um errozinho aqui. Esse assunto do sistema solar a gente só vai ver no roteiro de estudo 7, não no roteiro de estudo atual, tá? Portanto, hoje a gente vai ver uma introdução ao estudo da astronomia. Vamos falar sobre a cultura astronômica dos povos antigos, qual era o objetivo deles com isso. Nós vamos falar sobre a tradição babilônica, que é uma tradição muito bonita. Vamos falar sobre a visão grega do céu, como é que eles viam o céu, qual era a filosofia de vida deles quanto a isso. Vamos falar sobre filósofos da Grécia Antiga. Vamos falar sobre Aristóteles e sua visão geocêntrica, o que é o geocentrismo, né? E vamos falar sobre Eudóxio, que foi um grande influenciado por Aristóteles. Platão já dizia: a astronomia compele a alma a olhar para o alto e nos transporta deste mundo para outro. Então é uma disciplina muito linda, é um estudo muito maravilhoso. É olhar para o universo e tentar compreender o que significa tudo isso. A cosmologia, ela é a ciência que estuda a origem e a evolução do universo. Então eles querem entender como surgiu o universo e como ele está evoluindo. A astronomia, ela foi chamada, com razão, a mais antiga das ciências desde o princípio da civilização. O homem luta para compreender os complexos movimentos dos corpos celestes e são incontáveis os monumentos, artefatos antigos que refletem essa fascinação que eles sentem por esse estudo astronômico. Os povos egípcios eram um exemplo desse tipo de povo antigo que estudava o universo. E esse retrato que vocês estão vendo aqui, essa figura, é uma representação do universo para eles, o que eles achavam que era o universo. Então vocês observam que eles veem vários símbolos no céu. Aqui estão as estrelas, que é como se fosse um braço, uma pessoa cobrindo todos eles. Então tem uma pessoa, os pés da pessoa aqui, e essa pessoa está coberta de estrelas, protegendo eles, né? É como se fosse uma proteção. A Babilônia, ela ficava numa região aqui, bem nas margens do rio Eufrates. Então aqui está a Babilônia e ela ficava na Mesopotâmia, bem nas margens do rio Eufrates. E é a região central da cultura babilônica. Os povos do passado, eles observavam e estudavam o céu com finalidades práticas, como descobrir a melhor época para caçar, para plantar e colher. O céu também era referência para atividades relacionadas a crenças ou ritos religiosos e para determinar princípios de liderança e de comunidade. Então, eles tinham vários objetivos ao estudarem o céu. Não era meramente por conhecimento, eles tinham outros princípios, outros objetivos para estar estudando o céu e o movimento dos corpos celestes. Já os babilônios, eles tinham um interesse a mais, o interesse deles iam além do que os povos antigos tinham, como plantar, caçar, colher. Né? Os babilônios, eles se interessavam por adivinhações. Então, a maior parte do estudo deles era em busca de saber sobre o futuro das pessoas, sobre o que pode acontecer. E essas adivinhações, elas evoluíram ao ponto de chegar ao que hoje nós chamamos de astrologia. A tradição babilônica, apesar de ter esse cunho de adivinhação e não ser meramente científico, né, porque a astrologia não é mais ciência, eles contribuíram muito para o que hoje nós conhecemos astronomicamente possível, né, de ciência. Um exemplo disso foram essas duas pequenas tábuas de argila. Essa aqui é um exemplo de uma das tábuas de argila. Foi feita com argila cozida e ela foi produzida 700 anos antes de Cristo por esse povo, né? Que ficava ali próximo onde é o Iraque hoje.
Essas plaquinhas, que a gente chama de tábuazinhas pequenas, feitas de argila cozida, elas possuem informações sobre os movimentos das estrelas, o movimento dos planetas. Elas são chamadas de muopin. Elas trazem listas de constelações em escrita cuneiforme, que é feito com uma cunha pequenininha. Elas têm 8,4 centímetros de altura, então elas não chegam a ter nem 10 centímetros. São muito pequenininhas, por isso que elas são chamadas de obras-primas em miniatura, né? Em escrita miniatura. Realmente uma coisa assim inacreditável que eles tenham produzido com tantas informações preciosas. Os babilônios não pararam por aí. Eles fizeram uma lista de estrelas e constelações que eles conheciam. Isso aí atesta uma antiga tradição de observação celeste. Então, eles tinham a cultura de observar o céu e relatar a observação. Algumas constelações, como Leão e Escorpião, chegaram até nós, feitas por eles, inalteradas até hoje. Então, eles conseguiram achar a constelação de Leão e Escorpião no céu, e eles fizeram esse relato, eles atestaram isso. Teve mais, os babilônios deram outra contribuição permanente à astronomia, né? O que eles fizeram? Eles pegaram o céu e eles mediram a duração do ano em cerca de 360 dias. Aqui está um exemplo do calendário babilônico, né? Então, eles dividiram em 360 dias, dividiram o círculo do céu em 360 graus. Cada grau era um dia. Subdividiram cada grau em 60 partes iguais e introduziram um dia de 24 horas, cada hora dividida em 60 partes. Então, a gente percebe que algumas coisas chegaram até nós hoje, né? Porque o dia hoje tem exatamente 24 horas, não é isso? Gente, observe aqui que a Babilônia e a Grécia são regiões distantes, né? O conhecimento da astronomia babilônica chegou à Grécia cerca de 500 anos antes de Cristo, né? Então, foi um pouquinho depois das construções das plaquinhas que a gente viu mais atrás. Enquanto que os babilônios eles se interessavam por adivinhações, os gregos não. Os gregos procuravam compreender os princípios físicos por trás do funcionamento, ou seja, dos movimentos dos corpos celestes. Eles queriam saber como funcionava o universo. Eles separavam muito bem o que era ciência do que era superstição. O que os babilônios não sabiam fazer era isso, separar a ciência da superstição. Já os gregos não, eles eram mais científicos, muito mais científicos. Uma coisa interessante era que Demócrito, olha só, Demócrito viveu ali 460 a 370 anos antes de Cristo, né? E Demócrito, ele defendia a existência de outros planetas semelhantes à Terra. Naquela época, ele já fazia essa defesa. Por outro lado, bem depois dele, veio Aristóteles, também muito conhecido, e Aristóteles acreditava que o universo ele era finito, ou seja, ele tinha um fim, e que a Terra era o único planeta habitável, não havia mais nenhum outro planeta habitável. Outra coisa interessante é que Aristóteles, ele postulou, né, que o universo tinha formato esférico, então ele já acreditava que a Terra era esférica. Ele não acreditava numa Terra plana. Olha só que interessante. E ele acreditava não só que a Terra era esférica, como o universo era esférico. E que esse universo era constituído de várias camadas, como está aqui na figura, né? Várias camadas. Cada camada possuía aí um astro que orbitava a Terra, que permanecia fixa no centro. Então, aqui está a Terra no centro. Isso aqui, gente, foi um dos primeiros pensamentos geocêntricos. O que significa pensamento geocêntrico? É aquele pensamento que acredita no modelo geocêntrico, que significa a Terra como centro de tudo. Ele chegou a influenciar vários outros pensamentos, porque ele acreditava, esse aqui foi um dos primeiros pensamentos que acreditava que o universo
tinha movimentos circulares perfeitos e centrados todos na Terra, né? E esse pensamento ele permaneceu até o século XVII. E ele então influenciou diretamente o Eudóxio, que é esse senhor aí estudando. O Eudóxio, ele foi um astrônomo grego do século IV a.C. Ele desenvolveu um sistema de 27 esferas cristalinas, aninhadas uma dentro das outras, como está aqui na figura ao lado, girando em torno de diferentes eixos. Então, cada uma tinha um eixo diferente, por exemplo, e elas giravam em torno de diferentes eixos com velocidades diferentes, que transportavam corpos celestes ao redor de uma terra esférica. Então a gente percebe aqui que Eudóxio foi diretamente influenciado por Aristóteles e seus pensamentos de movimento circular perfeito, em seus pensamentos geocêntricos, em que a Terra é o centro de tudo. Ele acrescentou aqui uma coisa que vai impulsionar o estudo da astronomia, que é falar em velocidade dos corpos celestes. Então, e esse pensamento vai fluir. A gente vai ver isso lá no roteiro 7.